E aí galera, vamos dar início à nossa 14ª aula e vamos falar um pouco sobre capacitores. Vamos lá. A princípio vamos entender o que é um capacitor e o seu funcionamento, beleza? Então logo de cara eu posso afirmar que um capacitor é um dispositivo que armazena energia na forma de potencial elétrico. Lembrando, ele é diferente das pilhas e baterias. As pilhas e baterias eles armazenam energia química e transformam essa energia química em energia elétrica. O capacitor não, ele armazena isso aí, a sua energia é armazenada na forma de energia potencial elétrica ou energia potencial eletrostática, beleza? Aqui eu trouxe dos tipos de representação de capacitores. Ele é formado por duas placas, essas placas são condutores e ficam paralelas entre si, beleza? E entre essas placas aqui eu vou colocar um dielétrico. Mas lá na frente a gente vai ver a importância desse carinha aí. Mas a princípio eu queria só que vocês entendessem como é a montagem desse capacitor, beleza? Vamos entender como é que o danado desse capacitor consegue armazenar carga. Logo de início a gente tem esse esquemazinho aqui, esse circuito, onde a gente tem um gerador, esse gerador aí que vai fornecer a minha diferença de potencial do circuito, a minha DDP. Aqui a gente tem duas placas, onde vai ser formado aí meu capacitor, placa A e placa B. Essas placas são paralelas em relação à outra, e essas placas são condutores também. Beleza? Aqui a minha chave ela é responsável por permitir a passagem de elétrons e também por impedir. Quando ela está aberta aqui, não há transferência de elétrons, mas quando eu fecho ela, aí há passagem de elétrons. Vamos supor que eu fechei a minha chave. Beleza? E ao fechar essa chave, a gente vai aplicar uma diferença de potencial no meu circuito. Aplicando essa diferença de potencial, a gente vai ter uma transferência de elétrons. Ou seja, aqui no meu potencial negativo, a gente vai ter um elétron se deslocando. Esse elétron vai se deslocar até chegar à minha placa B. Quando esse elétron ele chega na minha placa B, por repulsão, ele vai repelir um outro elétron da minha placa A. Lembrando que esse processo ele é instantâneo, ele acontece muito rápido. Beleza? E esse sentido aqui que a gente está vendo dos elétrons é o sentido real. Só que mais lá na frente, quando a gente for falar de corrente elétrica, vocês vão ver que existe o sentido real e o sentido convencional. No sentido convencional, a corrente ela sai do meu polo positivo e vai para o negativo. Mas o real, a gente sabe que são os elétrons que se deslocam. Então ele vai sair do negativo e vai chegar no polo aí positivo. Beleza? Muito bem. Quando esse elétron ele chega na minha placa B, ele vai repelir um elétron da minha placa A, que estava inicialmente em repouso, repelindo um elétron da minha placa A. Essa placa A ela vai ficar com falta de elétrons. Como ela vai ficar com falta de elétrons, então ela vai ficar carregada positivamente. E a minha placa B, pelo fato de chegar elétrons nela aqui, ela vai ficar com excesso de elétrons, então ela vai ficar carregada negativamente. Beleza? E esse processo ele vai se repetindo. Ou seja, que vai chegando outro elétron aqui, esse outro elétron vai repelir outro elétron da minha placa A, e assim esse processo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Até que chega um momento que isso para de acontecer. Quando isso para de acontecer, a gente pode dizer que o meu capacitor está carregado, onde a diferença de potencial aplicada nele vai ser igual à diferença de potencial do meu gerador. Mas, professor, como é que os elétrons eles param de se mover? É o seguinte, nesse processo aí que eu mostrei a vocês, cada placazinha vai armazenando carga. A placa B ela vai ficando com cada vez mais elétrons, de tal forma que o trabalho que o elétron que inicialmente está saindo daqui realiza para chegar lá, terá que ser muito maior. E esse trabalho ele é produzido através da minha diferença de potencial aqui do gerador. Ou seja, como eu vou ter um excesso de elétrons, deixa eu mudar a canetinha.
Onde eu vou ter um excesso de elétrons aqui na minha placa B, os elétrons que inicialmente sairão daqui para se chocar aqui e ficar acumulado, eles vão sofrer uma força de repulsão muito grande, de tal forma que quando essa força de repulsão for igual à força de repulsão aqui do meu gerador, esse elétron ele não vai mais conseguir se deslocar, ele não vai mais conseguir chegar aqui por causa da quantidade de cargas negativas que eu tenho armazenado aqui no meu capacitor B. Aí eu não consigo mais fazer com que os elétrons se desloquem. Aí é nesse caso aí que a gente vai ter o capacitor carregado, beleza? Aí quando esse capacitor se carrega, a gente tem que a corrente elétrica é igual a zero e que a minha diferença de potencial aqui, a minha tensão no capacitor vai ser igual à tensão do meu gerador. E aí a gente tem a seguinte expressão, o seguinte esquema, né? Minha placa B vai ficar carregada negativamente, minha placa A carregada positivamente. E um detalhe importante é que a quantidade de cargas que essas placas irão acumular são a mesma. A única diferença é que a quantidade de cargas acumulada em B é negativa, e a quantidade de cargas acumulada em A é positiva. De tal forma que a gente pode dizer que o módulo entre as cargas da placa A e da placa B são iguais, beleza? E é assim que o meu capacitor consegue se carregar, beleza? Só relembrando os pontos importantes. Quando o meu capacitor está completamente carregado, a gente vai ter que a tensão aplicada no meu capacitor vai ser igual à tensão do meu gerador, beleza? E que a quantidade de cargas armazenadas na placa A é igual à quantidade de cargas na placa B. E quando ele está completamente carregado, a gente não tem mais a movimentação de elétrons. Se a gente não tem mais a movimentação de elétrons, a gente vai ter que a corrente elétrica é igual a zero. Beleza? Agora vocês podem se perguntar, mas professor, como é que eu vou saber a quantidade de cargas que o meu capacitor ele vai aguentar? Aí que entra uma coisinha chamada de capacitância, como a gente viu lá na aula passada. A minha capacitância ela é responsável por dizer a capacidade, o poder de armazenamento que um capacitor tem em armazenar cargas. E daí a gente tira a relação da quantidade de cargas em razão aí da minha diferença de potencial. Beleza? A gente sabe que a quantidade de cargas é dada em coulomb e a unidade da diferença de potencial é dada em volt. Beleza? E daí a gente tira que a minha capacitância ela vai ter a unidade, como a gente viu, de Farad. Ou seja, Farad vai ser igual a 1. A gente vai ter a relação de 1 coulomb por 1 volt. Professor, eu ainda não entendi essa relação aí. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem um capacitor que tem uma capacitância igual a 20 microfarad. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse capacitor ele vai ter 20 microcoulomb a cada 1 volt. Deu para sacar aí a relação? Muito bem. Vamos continuar aqui. Aqui a gente vai ter uma representação esquemática de como seria esse processo aí que a gente viu no circuito. Aqui a gente tem meu gerador, onde eu vou ter a minha força eletromotriz, que vai fornecer a diferença de potencial no circuito. Essas placazinhas aqui, ó, esses tracinhos aqui, um do ladinho do outro, a gente representa ele como capacitor. E a chave com esse tracinho aí aberto, não tocando. Quando ele se toca aqui, a gente fecha o circuito. Quando ele está levantado, porque o circuito está aberto. Beleza? É só para vocês verem como é que isso aí se representa no circuito elétrico. Que eu tenho certeza que vocês já viram isso, né, na parte de circuitos 1. Bola para frente. Aqui eu trouxe alguns tipos de capacitores para vocês observarem como eles são. O primeiro é o mais conhecido e o mais utilizado. A gente tem aqui o capacitor plano, beleza? Como a gente viu lá, ele é formado por duas placas paralelas, onde essas placas são condutores. Tudo bem? Aqui no meio, entre eles, a gente tem um dielétrico.
Mas lá na frente vocês vão ver a importância desse dielétrico aí. Ele é muito importante no funcionamento do meu capacitor. Beleza? Outro exemplo aqui seria um capacitor esférico, onde na sua parte interna aqui a gente tem uma esfera, e na sua parte tem uma esfera interna e uma esfera externa. E entre essas duas esferas a gente tem o dielétrico aqui, beleza? É como se fosse dois capacitores planos, só que a diferença aqui é que a gente tem uma placa na parte interna e outra placa na parte externa, formando aí um capacitor esférico, beleza? Aqui são esses fiozinhos aí, são os terminais para ligar lá no meu gerador. E aqui a gente tem os capacitores comerciais. É como a gente vai encontrar esses capacitores para comprar, para usar mesmo na prática. Aqui a gente tem diversos tipos, capacitor cilíndrico, capacitor plano e assim vai. Beleza? Um comportamento importante que é relevante a gente analisar é o comportamento linear da capacitância. Vocês vão ver que esse comportamento linear a gente consegue expressar através desse gráfico. Onde a gente tem uma relação de proporcionalidade em relação à minha carga e à minha DDP. Ou seja, tendo aqui uma capacitância constante, a gente vai ter que, aumentando aqui a minha diferença de potencial, a quantidade de cargas armazenadas aumenta. Supor que a gente tem potencial 1, potencial 2. Aumentando o meu potencial aqui, a minha quantidade de cargas ela aumenta. Só que detalhe, essa quantidade de cargas ela tem um limite. E esse limite ele vai ser estabelecido aqui pelo meio dielétrico. A gente tem um capacitor aqui, né? Representação esquemática do capacitor. Entre essas placas a gente vai ter um dielétrico, beleza? Esse dielétrico ele vai pedir a passagem de corrente de uma placa para outra. Como assim, professor? E como é que o senhor falou lá no processo lá de carregamento que havia transferência de elétrons? Só que lá, notem que os elétrons, as cargas, elas ficavam armazenadas apenas nas placas. E não havia transferência dessas cargas passando de uma placa para outra. Ou seja, um lado ele ficava com excesso de cargas positivas e outro lado com excesso de cargas negativas. De tal forma que aqui no meio, o meu dielétrico não permitia a passagem dessas cargas. Beleza? Só que, quando eu aumento minha diferença de potencial aplicada nesse capacitor, a quantidade de cargas ela vai aumentando. São linearmente, ou seja, são diretamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro também aumenta. Só que esse dielétrico aqui ele aguenta isso até um certo limite. Se ultrapassar esse limite, se romper a rigidez aqui dielétrica do meu dielétrico, ele não vai mais aguentar e vai começar a haver transferência de carga de uma placa para outra. E se isso acontecer, meus amigos, aí lascou. O capacitor ele vai queimar, ele vai ser destruído, não vai prestar mais para nada. Beleza? Então é muito importante essa relação aqui da capacitância, porque aí a gente vai saber qual a capacidade que o meu capacitor tem em armazenar uma certa quantidade de cargas para uma certa diferença de potencial. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. A gente sabe que ao haver movimentação de elétrons aí, a gente vai ter um trabalho realizado, né? E esse trabalho aí, como a gente já viu nas aulas passadas, uma das formas de calcular o trabalho realizado por uma força elétrica é a minha carga vezes a diferença de potencial. Só que eu queria que vocês notassem que nesse caso vai ser diferente. Porque essa fórmula aqui a gente usa quando a minha carga ela é constante. No caso do capacitor, a minha carga ela não é constante, ela varia. Observe que quanto maior for a minha DDP, maior vai ser a quantidade de cargas acumulada. Ou seja, a gente só pode usar essa fórmula aí de trabalho se e somente se a minha carga ela for constante. Como aqui ela não é constante, então a gente não vai poder utilizar essa expressão de trabalho para calcular o trabalho realizado aqui
nas cargas do meu capacitor, as cargas armazenadas no capacitor. E agora, professor, a gente não vai conseguir calcular? Calma, a gente vai conseguir sim, vem comigo. Como que não é constante, a gente agora vai ter que calcular esse trabalho calculando a área desse gráfico. Ou seja, numericamente, o meu trabalho da força elétrica vai ser igual à área desse gráfico, beleza? E a gente sabe que esse trabalho ele nada mais é do que uma variação da minha energia potencial elétrica. Então a gente pode dizer que a variação da minha energia potencial elétrica vai ser igual a U vezes Q dividido por 2. Como assim, professor? U vezes Q dividido por 2. Isso daqui, meus amigos, nada mais é do que a área desse gráfico aqui. Note que a base vai ser U, beleza? E a altura aqui do meu triângulo vai ser Q. Como vocês aprenderam isso aí desde o ensino fundamental, a área de um triângulo a gente calcula como base vezes a altura dividido por 2, ou seja, U vezes Q dividido por 2. E isso daí é minha energia potencial eletrostática armazenada no meu capacitor, beleza? Tem outras formas de a gente expressar essa equação aí. Outra forma seria, como a gente sabe que a carga é igual à minha capacitância vezes a minha diferença potencial, se a gente substituir esse Qzinho aqui, a gente vai ter outra expressão. Substituindo ali, a gente vai ter a capacitância vezes a diferença potencial vezes a diferença potencial dividido por 2. Da forma que a gente tem uma outra cara aí para a minha energia potencial elétrica, sendo C vezes U ao quadrado dividido por 2. Professor, e se eu quiser substituir, em vez de C, substituir o U, como é que fica? Vai ficar o U igual a Q dividido por C. Aí você substitui isso aqui na equação, ou seja, na equação aqui inicial. E aí você vai ter outra forma de expressar aí a minha energia potencial elétrica, beleza? Professor, onde é que eu vou usar esses tipos de capacitores? Meus amigos, os capacitores podem ser usados em tanta coisa, em circuito eletrônico, em diversas coisas. Eu trouxe aqui algumas aplicações de onde vocês podem encontrar esses capacitores. Uma delas é na máquina fotográfica, aquele flash instantâneo lá, a máquina dá naquelas máquinas, principalmente naquelas máquinas antigas, utilizando capacitor, ou seja, o capacitor ele é carregado. Como é que ele é carregado, professor? Com a pilha ou a bateria que tem na maquinazinha lá. Essa pilha tem armazenado nela energia química, e essa energia química é transformada em energia elétrica quando passa para o capacitor. Aí ele é carregado, quando eu tiro a fotozinha lá, ele dá um flash lá, libera todas as cargas instantaneamente, a gente tem lá aquela luz instantânea, depois ele passa um certo intervalo para poder carregar novamente, por isso que a gente não consegue tirar, pelo menos nas fotos, nas câmeras antigas, a gente não conseguia tirar várias fotos consecutivas, porque estava havendo aquele tempo de carregamento do carregador, ou seja, retirando energia química das pilhas ou da bateria, transformando em energia elétrica lá no capacitor. E quando ele se carrega de novo, a gente consegue bater outra foto, beleza? Outro exemplo seria um capacitor variável, ou seja, ele varia, né, a sua capacitância, de tal forma que para cada capacitância a gente vai ter uma estação aí de rádio diferente, então é utilizado para alterar aí as estações de rádio. Outro exemplo seria o desfibrilador, que é utilizado nos hospitais. Aqui a gente tem duas placas, né, paralelas, condutores, de tal forma que quando a gente encosta aí, né, no paciente, há uma descarga elétrica aí no paciente. Então aqui seria mais uma aplicação de onde a gente utiliza os capacitores, beleza? Agora vamos ver um pouco mais sobre o capacitor plano. Eu quis dar uma atenção especial a eles porque são os que são mais cobrados nas partes de vestibulares e concursos aí que vocês vão fazer na vida.
beleza? Então vamos criar um focozinho maior aqui para ele. Aqui a gente tem um esquemazinho, né, de circuito. Aqui a gente tem uma pilha fornecendo aqui a diferença de potencial. E aqui a gente tem um capacitor plano com uma placa rosa e uma placa azul, beleza? Aqui eu queria que vocês notassem que essas duas placas elas têm uma certa área, tudo bem? E elas estão distantes a uma certa distância D, ok? E a minha placa rosa vai armazenar uma carga positiva e a minha placa azul vai armazenar uma carga negativa. Lembrando, as duas em módulos têm o mesmo valor, beleza? Muito bem. Aqui a gente já sabe, né, a relação aí da capacitância, que eu mostrei lá na aula anterior, ou, perdão, no slide anterior. Que a gente tem uma relação aqui de proporcionalidade, ou seja, que a minha diferença de potencial é proporcional à quantidade de cargas acumulada. Quanto maior a minha diferença de potencial, maior vai ser a quantidade de cargas que eu vou acumular, beleza? Agora eu queria que vocês notassem que a minha capacitância ela também tem uma relação direta ligada à área das placas. Ou seja, quanto maior for a área do meu capacitor, das placas aí do meu capacitor, maior vai ser a minha capacitância. Beleza? Então, a minha capacitância ela é proporcional à minha área. Esse símbolozinho aqui no meio representa a proporcionalidade. Beleza? Isso quer dizer que o meu capacitor ele é proporcional à área. Se eu aumento a área das minhas placas, o meu capacitor diminui a sua capacitância. Mas, professor, e se eu alterar esse Dzinho aí? Se eu aumentar a distância entre as placas, a minha capacitância ela vai diminuir. Então, se eu diminuir o espaço entre as placas, a minha capacitância ela vai aumentar. Beleza? Então, em toda a equação de proporcionalidade, a gente tem que ter uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade nada mais é do que a minha permissividade elétrica do meio, o meu dielétrico. Beleza? Então, o meio onde entre as placas aqui no meu capacitor vai influenciar também na minha capacitância, de tal forma que quanto maior for o valor da minha permissividade, maior vai ser o valor da minha capacitância, da minha capacidade de armazenamento de cargas, beleza? Aqui eu trouxe uma aplicação do capacitor plano e a gente consegue encontrar ele nos teclados de computadores, de notebooks. Aqui dando um zoom aqui em uma das teclas, a teclazinha M, a gente vai ter a seguinte forma aqui. Aqui a gente tem a pecinha, né? A tecla M. Embaixo aqui a gente tem um pino. E aqui a gente vai ter o meu capacitor. Aqui na parte de cima a gente vai ter uma placa. Na parte de baixo a gente vai ter outra placa. E aqui no meio a gente vai ter o dielétrico. Beleza? De tal forma que quando eu clico na minha peçazinha aqui M, ao clicar ela, a gente vai ter uma variação nessa distância aqui entre as placas. Ou seja, quando eu clicar, essas placas aí elas vão se aproximarem, beleza? Ao se aproximarem, a gente vai ter uma alteração na minha capacitância. E essa alteração na minha capacitância é lançada como forma de informação digital para o meu processador. E ele vai dizer, ó, ele está teclando a tecla B. Quando for para apertar a tecla A, também acontece o mesmo processo. Aí manda uma informação digital lá para o meu processador, ele diz, ele está clicando na peça A, beleza? Então aqui é uma aplicação que a gente tem para o uso aí do capacitor plano. Agora vamos entender a influência do meu dielétrico na capacitância. Aqui a gente tem inicialmente o capacitor, né? Onde entre as placas aqui a gente vai ter somente vácuo entre eles, beleza? Aqui a gente tem a diferença de potencial sendo gerada aqui pela minha pilha. De tal forma que uma placa vai ficar carregada positivamente e a outra vai ficar carregada negativamente. Beleza? Professor, me diz uma coisa.
Se uma placa está carregada positivamente e a outra está carregada negativamente, a gente não vai ter um campo elétrico entre as placas, não. Vamos ter sim um campo elétrico entre as placas. E como vocês sabem, né? O sentido vai ser o quê? Das linhas de força aí do campo elétrico vai ser da minha placa positiva para a minha placa negativa. Professor, eu lembro que na aula lá de campo uniforme você usou o exemplo aí das placas também. Nesse caso aí o campo entre as placas vai ser uniforme também? Sim. A intensidade do campo elétrico entre as placas aqui vai ser a mesma em qualquer ponto que eu pegar aqui. Lembrando que tem o efeito das bordas aqui, né? Mas desconsiderando os efeitos das bordas, a gente pegando aqui, principalmente na parte central aqui das minhas placas, a gente vai ter intensidade de campo elétrico igual, beleza? Então aqui a gente vai ter um campo elétrico sendo gerado pelas minhas placas, ok? Deixa eu apagar aqui. Professor, o que vai acontecer se eu colocar um material aí entre essas placas? Colocando material aqui, um dielétrico, a gente vai perceber que ao colocar esse dielétrico aqui entre as placas, a gente vai ter uma interação do meu campo elétrico gerado entre as placas com esse material aqui que eu coloquei. Como assim, professor, interação? Vocês vão perceber, olhando isso aí bem, dando aquele super zoom, a gente vai notar que essas moléculas, as moléculas do material aqui do meu dielétrico, elas irão se polarizar. Se polarizar? Como assim se polarizar? Vocês vão notar que para cada moléculazinha lá, ela vai ter um certo sinal. Como assim um certo sinal? Elas vão se polarizar, ou seja, cada uma vai ter um lado positivo e um lado negativo, de tal forma que elas irão se orientar dessa seguinte forma. O lado positivo da minha molécula vai ser atraído pela minha placa negativa e o lado negativo da minha molécula vai ser atraído para a minha placa positiva, de tal forma que isso vai funcionar para cada uma das minhas moléculas do meu material lá. Então, de certa forma, a gente pode notar que a gente vai produzir um campo induzido nessas moléculas aí. Da forma que o meu campo elétrico induzido aí nessas moléculas, ou seja, cada moléculazinha dessa aqui a gente vai ter um campo induzido. E esse campo induzido ele vai ter esse seguinte sentido. Beleza? Que seria aqui o meu Ezinho. Izinho aqui em azul. Dá para vocês notarem que esse campo induzido vai ter o sentido contrário do sentido aqui do campo do campo criado pela minha placa, de tal forma que se a gente for pegar o campo elétrico resultante nessa região entre as placas, a gente vai ter que o campo elétrico resultante nada mais é do que a diferença entre o meu campo elétrico criado pelas placas menos o meu campo elétrico induzido, o meu campo elétrico interno gerado aqui através da indução pelas as moléculas do meu material. Beleza? De tal forma que a gente vai notar lá quando o meu capacitor ele era só vácuo, a gente só tinha o campo gerado pelas placas. Agora, como a gente tem um material, a gente vai ter um campo elétrico induzido no sentido contrário do meu campo aí gerado pelas placas, de tal forma que o campo, quando eu aplico o dielétrico lá, ele vai ser menor. Dá para vocês notarem essa relação aí. Como ele vai ser menor, o meu capacitor ele vai ter uma capacidade de armazenar cargas maior. Ou seja, quanto menor for o campo aí entre essas placas, maior vai ser a capacidade de armazenamento de cargas aí do meu capacitor. Beleza? E aqui a gente tem, só ressaltando aqui a importância do meu dielétrico aí entre as placas. Ou seja, quanto maior for a rigidez aí dielétrica do meu material, maior vai ser a capacidade de armazenamento do meu capacitor, maior vai ser a sua capacitância. E isso aí está relacionado
ao campo que essas moléculas vai ser induzido, né? Essas moléculas, o campo induzido relacionado com essas moléculas. Quanto maior for esse campo aqui, menor vai ser meu campo resultante, meu campo elétrico resultante, beleza? E maior vai ser a capacidade de armazenamento de carga. Show? Só revisando aqui, quanto menor for o campo elétrico entre essas placas aí, maior vai ser a capacidade, a capacitância do meu capacitor. Show? E finalmente chegamos aí nos exercícios de fixação. Vamos lá. Aqui a gente tem um capacitor. Um capacitor tem placas paralelas de área S igual a 40 cm², separadas por 2 milímetros uma da outra no vácuo. Determine que tenha a capacitância desse capacitor com vácuo entre as placas. Item B, a capacitância desse capacitor quando entre suas placas se colocar uma película de silício. E C, a carga armazenada nesse capacitor quando ligada a uma diferença de potencial de 6 volts para os itens A e B. Muito bem, vamos lá. O item A aí, para a gente calcular a capacitância desse capacitor com o vácuo entre as placas, é muito simples. Só a gente usar aquela velha formulazinha que a gente acabou de ver nessa aula. Aqui a capacitância é igual a permissividade do vácuo vezes a área dividido pela distância entre as placas. Beleza? Aqui só fazendo algumas manipulações, né? Porque a área ele deu em 40 centímetros quadrados, a gente tem que transformar em metros. Transformando 40 centímetros quadrado em metros, fica 4 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Transformando milímetros em metros, fica 2 vezes 10 a menos 3 metros. Agora é só substituir aí na equação. Substituindo aí na equação, a gente vai ter a seguinte expressão aí, né? 8,9 vezes 10 a menos 12 vezes 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Fazendo essas operações aí, a gente vai ter que a capacitância, tendo o vácuo entre as placas, vai ser 1,8 vezes 10 a menos 11 farad. Beleza? Do item B, ele pede para a gente calcular a capacitância novamente. Só que agora o meio, né, entre as placas aí vai alterar. Não vai ser mais o vácuo, vai ser uma película de silício. Beleza? Então a gente tem que encontrar esse epsilonzinho aqui, na permissividade elétrica do meio para uma película de silício. Ele deu na questão a constante eletrostática do meio, que é o Kzinho. Aí vocês lembram aí logo no início das aulas de eletrostática que eu mostrei, né, que a minha constante eletrostática ela se relaciona diretamente com a minha permissividade elétrica do meio. E essa relação a gente consegue encontrar através da seguinte expressão aí. A permissividade, o epsilonzinho, que é o que eu quero, né, igual ao epsilon do vácuo vezes a minha constante eletrostática. A gente tem esses dois valores aqui, então fazendo aí o produto entre eles, a gente vai ter que o meu epsilon, minha permissividade para a película de silício, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 10 Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Beleza? Novamente transformando a área aí, né? A área continua a mesma, então seria 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a distância também continua a mesma. A única diferença vai ser só da minha permissividade aqui. Então, substituindo aí os valores, a gente vai ter que minha capacitância, quando a gente tem uma película de silício, vai ser 2,2 vezes 10 vezes menos 10 farad. 2,2 vezes 10 a elevado a menos 10 farad. Notem que a gente teve aí um aumento, foi da capacitância. Já entra lá aquela importância lá do dielétrico lá que eu falei a vocês, né? Na capacitância. No item C, ele pede para a gente calcular a carga armazenada nesse capacitor quando ligado a uma diferença de potencial de 6 volts para os itens A e B.
A gente lembra lá, né, que para encontrar a quantidade de carga baixa, a gente pega aquela relaçãozinha, né? Capacitância igual capacitância igual quantidade de cargas dividido pela minha diferença de potencial. Então a gente tem que a quantidade de cargas vai ser igual ao produto entre a minha capacitância e a minha DDP. Beleza? Aí aqui a gente tem a quantidade de cargas, o item A, né, que seria o vácuo entre as placas. Realizando aí o produto, a gente controla a capacitância do vácuo. 1,8 vezes 10 a menos 11 vezes a minha diferença de potencial, vezes 6. Eu mostrei que a quantidade de carga vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 10 coulomb. E já a quantidade de carga, quando a gente altera, né, a permissividade, altera para o silício, é só a gente pegar agora a capacitância do silício e multiplicar pela mesma DDP. Seria 2,2 vezes 10 a menos 10 vezes 6. Que a gente tem aqui a carga armazenada. Quando a gente altera lá o meio entre as placas, vai ser 1,3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Beleza? E aqui novamente a gente também tem um aumento, né? Utilizando as relações que a gente viu na aula, a gente tem um aumento da quantidade de cargas armazenadas. Ou seja, quando eu aumento a minha permissividade, eu aumento também a capacidade do meu capacitor em armazenar cargas elétricas. E é isso, galera. Até a próxima aula. Valeus e falou!